A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que a palavra fala assim: Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Quer dizer, a nossa fé é um presente dado pelo Senhor. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Quer dizer, aqui está falando que nós não temos a salvação através das nossas obras. E nós não podemos orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras e que Ele já havia preparado para nós. Ficou meio embaralhado aqui na hora que eu li, irmãos, que eu tentei explicar a palavra junto na leitura, mas eu creio que vocês tenham entendido, porque a linguagem está bem facinho de entender. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês e, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Irmãos, a graça é um favor imerecido. Nós somos pecadores, não merecemos nada, e Deus vem e faz inúmeras coisas na nossa vida que nós não merecíamos. E vem através da graça dele, que é esse favor imerecido. Paulo já falava que antes da gente receber a salvação de Deus, nós éramos mortos espiritualmente. Então, quando Jesus dá a oportunidade, que são vários chamados que tem, né? São poucos escolhidos, mas tem muitos chamados. Quando Deus nos chama, é para um processo de salvação. Então, ali nós estávamos mortos, nós passamos a viver quando nós estamos na presença do Senhor. E muitas vezes as pessoas confundem isso, porque as pessoas falam assim: missionário, eu preciso congregar, porque senão eu vou perder minha salvação. Não, você vai congregar porque você foi salvo. As pessoas falam assim: vou perder a minha salvação porque eu não estou louvando o Senhor o suficiente. Você consegue louvar porque você já foi salvo. Você não precisa louvar para ser salvo. Você só consegue louvar porque você foi salvo. Você pode observar que quando você estava no mundo, muitos aqui que vão me ouvir criticavam crente, não conseguiam ouvir louvor, porque você não tinha salvação, você estava morto. Então, tudo que vinha da luz incomodava você. Então, você, como você estava nas trevas, você era um crítico como muitos são, porque estava morto espiritualmente. Então, você não tinha visão espiritual, você tinha uma visão carnal e uma visão crítica. Satanás é crítico, Satanás é implicante, ele é um saco, ele é enjoado. Ele está sempre desfazendo dos outros. Ele está sempre criticando aquilo que Deus faz, aquilo que o povo de Deus cria, aquilo que o povo de Deus tem capacidade para fazer. Ele está sempre confrontando a luz, sempre tentando diminuir aquele que está na presença de Deus. E uma pessoa que é usada por Satanás, ela é assim, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela é orgulhosa, tudo ela sabe, né? Ela vê o povo de Deus como uma raça inferior. Então, o inferno é assim. Ele sempre tenta sobressair sobre a luz, diminuindo a luz. Mas, na verdade, quem está sempre no baixo, num nível assim, rastejando, são as pessoas que estão sendo usadas por Satanás nas trevas e as próprias trevas. Então, a gente não pode abaixar a nossa cabeça nesse sentido. Nós somos a luz, e a luz não se dá com as trevas. E as trevas, quando está na presença da luz, se sente incomodada. Por isso que muitas vezes você está num lugar e você é confrontado sem saber o porquê. Às vezes, nossa, nem conheço essa mulher. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui um dia na CIA lá em São Paulo, foi no Shopping Bourbon com a minha filha. E eu entrei com a minha filha na fila lá do caixa, que a gente tinha pego umas coisas lá, eu fui passar com ela no caixa. E eu estava com ela na fila. E de repente veio uma mulher do nada, a mulher começou a me xingar. Eu não tinha feito nada. Porque ela queria ser atendida num caixa que ela disse que era preferencial. Ela estava na fila do caixa preferencial e ela brigou comigo do nada. Uma mulher extremamente rancorosa. Você via que ela estava morta espiritualmente. Precisava de Deus ali com urgência. E ela com uma menininha de 7, 8 anos junto, que é a filha, assistindo a mãe dar todo aquele show na fila do carro. Ninguém entendeu nada.
Nem os funcionários que estavam atendendo as pessoas, eu muito menos. A minha filha começou a estressar, falou: mãe, por que essa mulher tá gritando com você do nada? O que essa mulher tá fazendo? O que ela pensa que ela é? Eu falei: mãe, calma, porque ela não sabe nem direito o que ela tá fazendo, eu não sei nem o que ela passa dentro da casa dela, como que foi o dia dela, mas uma coisa eu te garanto, a luz incomoda as trevas e as trevas não se dão com a luz. Então eu já passei inúmeros constrangimentos desse tipo. Eu fico firme com Jesus, porque eu não tô fazendo nada. E muitas vezes, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão se identificar com isso. Várias vezes você já deve ter passado por situações assim. Do nada, a pessoa que está nas trevas se incomoda. Quanto mais na luz você fica, mais você vai incomodar aquele que está morto espiritualmente. Aquele que está sendo usado por Satanás. Do nada a pessoa vai te atacar. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu entrar na loja, fazerem cara feia para mim, não quererem me atender. Eu simplesmente pego e saio. Entendeu? Eu não vou bater de frente com gente que sabe, está sendo usada por Satanás. Eu não vou dar esse orgulho. Porque os demônios querem exatamente isso, que você bata em confronto. E nós temos que ter sabedoria. Então, a gente não faz essas coisas porque nós precisamos da salvação. Deus vem e nos resgata. Ele nos chama, você aceita Jesus, depois você desce as águas. Isso é um processo inicial de uma vida com o Senhor. Depois você vai crescendo em espírito com Deus, porque o Espírito Santo vai trabalhando você. Aí as pessoas dentro da religiosidade que existe aí fora, que eu acho que é o que mata mais o ser humano, é isso. Mata mais as igrejas de Cristo, é isso. A pessoa fica numa neura terrível, porque ela acha que ela tem que ir para o culto e vai obrigatoriamente. Deus ensina a gente que nós temos que fazer tudo por amor. Se você for para o culto por obrigação, Deus não aceita. Deus não aceita o culto que você está entregando a Ele. Você tem que ir lá por amor. Você não tem que ir lá por obrigação. Porque que vão falar de você. Se você não for, vão falar mal de você. Você tem que ir lá por amor. Você tem que ir lá porque você quer a presença de Deus. Você quer sentir o Senhor. Porque você quer ouvir a palavra. Você quer louvá-lo junto com seus irmãos, que é o corpo de Cristo, que Jesus é a cabeça. Então você vai lá porque você já foi salvo. Você vai louvar a Deus porque você foi salvo. Você vai ler a Bíblia porque você já foi salvo. Você não faz essas coisas para ter a salvação. A salvação é muito mais do que isso. Você vai ter a salvação a partir do momento que você se entregar ao Senhor, a partir do momento que você fizer tudo por amor a Deus e colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Ele tem que estar acima de tudo, do teu marido, dos teus filhos, sabe? De tudo que você gosta, Deus tem que estar em primeiro lugar. Então a obra de Deus tem que vir em primeiro. Aí você começa a entrar no processo de salvação, que é o Espírito Santo que vai te levando a isso. Né? Por que Deus fala que existe o primeiro amor e depois as pessoas vão se esfriando? A gente precisa sempre se manter no primeiro amor constante. Uma coisa é a euforia do início, que você não conhece nada. Você fica naquele primeiro amor, você tem aquela que você quer saber, depois você vai amadurecendo na fé, e aí você vai começando a ter um outro nível espiritual com Deus. E você tem que estar sempre, permanecendo sempre naquele primeiro amor ali, de ter Deus em primeiro lugar na tua vida. É isso que Deus fala. As pessoas falam que o primeiro amor é aquele primeiro amor daquela sede de ir no culto, porque você está no início, então você tem sede de aprendizado, você quer saber, né? Mas você tem que chegar num nível e permanecer sempre no primeiro amor, que é onde você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso é o verdadeiro e o primeiro amor. Você não pode esfriar na fé. Quando a gente começa a se distanciar de Deus, aí é preocupante. Você tem que voltar de novo ao primeiro amor, colocar Deus em primeiro lugar, priorizar. Permanecer sempre com Ele ali, regrado. Porque Deus se agrada disso, de um coração contrito, de um coração que está entregue a Ele, de uma mente voltada para Ele o tempo todo. Que o nosso coração, que Ele fala na Bíblia, é a nossa mente. Então, seu pensamento tem que estar sempre conectado com Deus. E aí você vai caminhando com o Senhor e deixando Ele conduzir tua vida. Aí tem pessoas que falam assim: não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso na igreja, eu vou reunir pessoas para cantar louvores na rua, eu vou fazer uma caminhada para Cristo. Tá sempre na obra ali, aquela coisa incessante, às vezes não tem tempo nem para a família. Achando que a sua salvação tá nisso. E a salvação não vem pelas obras. Não vem pelas obras. Então, tem pessoas que chegam até a barganhar com Deus nesse sentido. Eu tenho que fazer para poder ter minha salvação. Eu tenho que fazer, porque Deus tem que me enxergar nessa condição. E não é isso que Deus quer. Por quê? Porque você está indo pela sua força. Aí você começa a agir com força, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo outro. E Deus não se agrada disso. Não é para você não fazer. Você tem que fazer com equilíbrio. Mas quando você para de usar
esse subterfúgio para conseguir a sua salvação, vamos dizer assim, e aí você não faz nada, você só faz aquilo que está dentro do seu limite, mas você não extrapola e você descansa em Cristo sabendo que Deus vai fazer o resto para você, aí você agrada o coração do Senhor. Porque aí Deus entra, faz tudo que tem que ser feito na sua vida, faz além do que você tem pedido em oração, porque você aprendeu a descansar nele e a confiar nele. E uma pessoa que não consegue descansar em Cristo, ela está o tempo todo procurando coisas para fazer, porque ela acha que ela tem que chamar a atenção de Deus, agindo compulsivamente. Então a pessoa abraça um monte de cargo dentro da igreja, não dá conta de resolver nenhum. A pessoa começa a fazer campanhas alucinadamente, é uma atrás da outra. A pessoa começa a subir num monte sem orientação de Deus, porque quer poder, porque quer fazer, porque, sabe? Na hora que você anda dentro do que Deus manda você andar, na hora que você faz o que Deus manda você fazer, e você acalma e aprende a descansar, sabendo que Deus tem poder sobre todas as coisas, aí a sua vida flui. Isso é a atitude daquela pessoa que foi realmente salva. Ela sabe que Deus tem poder para conduzir e fazer tudo. Você não precisa ficar no desespero. Eu só ando em obediência, irmãos. Tem gente que acha que eu sou louca, pagar o preço que eu pago é muito difícil, sabe? É muito tempo sozinha eu e Deus, mas eu tô aqui, sabe, para alcançar o que Deus tem na minha história. É o nível espiritual que me interessa, porque se eu ficar sem esse nível espiritual, eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque aí a carne toma conta. Aí começa a gerar ansiedade demais, por quê? Porque você está mais na carne do que no espírito. Você começa a ficar depressivo, por quê? Porque você está começando a ficar mais na carne do que no espírito. E nós precisamos ter equilíbrio. Mas a salvação que a gente precisa vem de Deus. Por isso que nós tomamos todas essas atitudes, porque nós já fomos salvos. A pessoa que não tem salvação, ela não ora, ela não consegue ir no culto, ela não consegue subir no monte, ela não tem interesse pelas coisas do Senhor, ela não consegue executar nada dentro da obra, ela não faz nada porque ela não teve salvação. A pessoa que teve salvação, ela consegue se manter dentro. Mas existe o joio missionário que fica no meio do trigo, no culto uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você pode ver que a vida particular dela, ela não tem vida com o Senhor. Eu não estou falando de uma igreja que vai só no culto dia de semana. Eu estou falando de uma igreja que é a igreja 24 horas por dia. Então, uma pessoa que teve a salvação, que é a igreja 24 horas por dia, ela é a igreja aonde ela estiver. Aos olhos das pessoas, ou as pessoas não vendo o que ela está fazendo, ela é a igreja, porque Deus está contemplando ela o tempo todo. Ela é a igreja quando sai na rua, ela é a igreja quando vai no culto, ela é a igreja quando vai pagar uma conta no banco, quando ela está numa lotérica, quando ela entra numa loja, quando ela vai no restaurante, ela é a igreja onde ela for. Então, isso é as atitudes de alguém que já foi salvo. De alguém que já foi salvo. Então, não tenta barganhar com Deus no sentido de fazer trilhões de coisas achando que você vai conseguir tua salvação, porque a salvação ela não é isso. Nós não vamos ser salvos pelas obras que nós fizemos. Nós não vamos ser salvos porque a gente fica agitado o tempo todo, porque você frequenta 500 mil cultos numa semana. Não é isso. A salvação é a entrega total a Cristo. Tem que passar pelo processo onde o Espírito Santo vai trabalhar você, onde vai haver uma mudança. Quando há essa mudança, tudo que é de Deus para você não se torna um sacrifício, não é suplício. De forma alguma. Você faz tudo com muito prazer. Você pode ficar cansado pela prova que você passa, mas não pela sua vida com Deus. Então você vai orar com prazer. Você vai ouvir um louvor com prazer. Você vai ter uma vida regrada com Deus. E uma pessoa que teve salvação, ela não mexe com a vida de ninguém. Tem gente aqui que vai se identificar com essa palavra. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. E Deus sabe que você não mexe com a vida de ninguém, você não implica com ninguém, você não fala mal de ninguém, você não atormenta a vida de ninguém, você simplesmente tem uma vida no altar com Deus e você é a igreja dentro da tua casa quietinho com o Senhor. Quando você sai, você é a igreja, você está sempre na obra, andando em obediência. Deus valoriza isso. E Deus está contemplando você. E a salvação que você tem, você não pode perder. Você tem que permanecer firme. Você não pode ouvir a voz humana, porque senão ela te confunde. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não traz confusão. Então, não queira fazer trilhões de coisas para você adquirir sua salvação, porque o caminho não é esse. O caminho é contrário. O caminho é uma entrega, é amor,
é querer a presença de Deus em espírito e em verdade, é você caminhar com Cristo, é você ter necessidade da presença dele, estar com ele aonde você estiver. Isso é a salvação de Deus. E você vai fazer trilhões de outras coisas que uma pessoa salva faz, que é ir no culto, louvar, ler a Bíblia, falar de Deus, viver a presença dele. Isso tudo você faz porque você já foi salvo. Existe uma grande diferença, tá? Mas Deus manda falar para você através dessa palavra que do mesmo jeito que ele salvou você, ele vai salvar tudo que é teu. Tudo. Tá chegando um tempo novo para tua vida, aonde tudo que é teu estará salvo pelas mãos de Deus. Você não precisa se preocupar com nada, porque a pessoa que está salva, a pessoa que tem Deus em primeiro lugar na vida dela, ela descansa em Cristo e ela anda em extrema obediência. Ela não faz nada sem a autorização de Deus. Tudo tem confirmação de Cristo. E quanto mais espiritual a gente fica, mais a gente tem facilidade de ouvir a voz de Deus. Então, vai buscar a sua salvação nesse sentido. Não de ficar alucinado de querer acompanhar tudo, porque tem gente que está achando aqui que tem que acompanhar todas as campanhas e tudo que as igrejas oferecem. Tem hora que você não tem nem dinheiro para acompanhar tudo isso. Você não consegue. E isso não provém do coração de Deus. Isso vem do coração do homem. Esse monte de coisa que inventa. É acampamento não sei do que, é campanha não sei do que, é congresso não sei aonde. Você fica louco com isso. Chega uma hora que você não tem dinheiro para acompanhar tudo isso. E Deus não está pedindo nada disso para você. A salvação é outra coisa. Eu acho que você entendeu o que é salvação. E eu entreguei para você aqui na palavra. Então deixa Deus colocar mais fé no teu coração. Vai viver a sua vida com Deus. Tudo que você faz é porque você já foi salvo. Você não precisa ficar nesse desespero. Tá? E outra coisa que Deus está pedindo para ensinar você e explicar para você. Tudo aquilo que você se preocupa demais é porque está fazendo falta na tua vida. Então, você começa a pensar exageradamente em algo que está faltando na tua história. Suponhamos que você tenha a sua vida sentimental debilitada, travada. Tá? As portas estão fechadas. Você fica o tempo todo pensando na sua vida sentimental. Você faz isso um alimento para tua alma. E aí o que acontece? Isso gera ansiedade em você. E o fato de você pensar demais nisso, você coloca isso acima de Deus. Você não descansa em Cristo. Você está querendo fazer com a tua força a tua vida sentimental. Aí o que acontece? Você começa a travar a sua vida sentimental. Porque o teu cérebro começa a entender que você pensa tanto naquilo, que aquilo agrada você, que ele começa sempre deixar você bloqueado nesse sentido. Na hora que você descansa em Cristo, Deus prepara a pessoa certa na tua vida ou traz a pessoa que você está orando. Você quer a libertação do outro, você fica o tempo todo lembrando da libertação do outro. Uma coisa é você estar em batalha espiritual e você precisar orar, né, para que Deus venha trabalhar aquela parte. Outra coisa é você ficar obsessiva nessa oração. Aí você fica o tempo todo orando em cima daquilo, porque aquilo te faz falta. Você quer a libertação do outro. Você só pensa nisso porque você não tem. Aí você fica vibrando em cima daquilo o tempo todo, você não descansa em Cristo. E Deus quer que você descanse nele. Porque é Deus que vai fazer aquilo. Você não precisa ficar o tempo todo querendo ser Deus. Na hora que você deixa Deus ser Deus na sua vida, as coisas começam a acontecer. Você está desempregado. Você acorda pensando no desemprego, você deita pensando no desemprego, você fica o tempo todo pensando no desemprego. Você está entendendo o mistério? A palavra desemprego, você fica o tempo todo lá. Desemprego, 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 desemprego. Na hora que você descansa em Cristo, sabendo que Deus tem capacidade de abrir uma porta de emprego ou de trabalho, aí você descansa em Cristo, Deus vai lá e abre a porta. Mas você fica vibrando o tempo todo no teu pensamento. Tudo que é ligado na terra é ligado lá no céu. Você fica o tempo todo pensando no desemprego. E você não desbloqueia. Então, tudo aquilo que você faz força começa a gerar na sua vida. Tudo aquilo que você descansa em Deus, você começa a gerar coisas também que você está descansando em Deus, você começa a gerar na tua vida. Então, se você descansa em Deus, Deus faz acontecer na tua história.
Quando você pega o poder de Deus para você, e você quer ser Deus, e você fica o tempo todo vibrando aquilo, você começa a criar resistência diante dessa situação. E tudo aquilo que você resiste começa a fazer parte da tua vida. Você não tem que resistir ao desemprego. Entendeu? Você não tem que ficar resistindo a ele o tempo todo. Desemprego, você fica o tempo todo gerando esse sentimento negativo em você. Aí, quando você descansa em Cristo e você fala, Senhor, eu estou desempregado, mas eu creio que eu estarei empregado, que o Senhor abrirá uma porta enorme para mim, eu vou descansar em Cristo. Você não pensa mais no assunto. Quando você pensa o tempo todo na falta de dinheiro, você fica o tempo todo dando comando pro teu cérebro, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O seu cérebro tem um poder enorme de atração. Você fica o tempo todo pensando na falta. Falta dinheiro, não tem dinheiro para pagar conta, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar a escola das crianças, não tem dinheiro para comprar comida, não tenho dinheiro. Olha como é que você fica, ó, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Seu cérebro está acreditando que você não tem dinheiro, você não vai ter mesmo. Porque você está o tempo todo comandando o teu coração a pensar que você não tem dinheiro. Você cria resistência. E quando você cria resistência, você faz aquilo existir na tua vida. Se você fica o tempo todo assim, pobreza. Eu sou pobre, eu tô numa pobreza. Que pobreza que eu tô? E essa pobreza, você fica o tempo todo. Seu cérebro tá só absorvendo a palavra pobreza. Aí você vai ficar pobre pro resto da tua vida. Você não sabe usar teu cérebro. Tem gente no mundo, irmãos, que consegue usar o cérebro melhor do que a gente que tá na palavra de Deus. Que conhece a palavra de Deus. Você tem que aprender a não resistir coisas negativas na tua vida. Tudo que você resiste passa a existir na tua história. Tudo. Você tem que pensar ao contrário e descansar em Cristo. Você fala, Senhor, eu estou vivendo essa escassez agora. Está uma pobreza na minha vida. Mas o Senhor é dono do ouro e da prata. E eu creio nas riquezas do Senhor na minha história. Porque o Senhor é rico. O Senhor tem poder para tudo. Eu sou teu filho, sou a tua semelhança. E eu posso tudo naquele que me fortalece. E eu sei que o Senhor vai fazer por mim. E descansar em Cristo. Começa a agradecer o que você tem, para de pensar na pobreza e começa a sonhar com riqueza. Só que as riquezas que Deus tem para nos dar, você tem que gostar dela. Tem gente que tem dificuldade de aceitar a riqueza porque você coloca sentimento de culpa. É como se você tivesse muito e muitas pessoas não tivessem nada. Só que você tem que pensar o contrário. Eu tendo tudo, eu tenho condições de abençoar quem não tem. Tá vendo a diferença do pensamento? É tudo uma questão de colocação. Então Deus está falando para você, muda o teu padrão de pensamento, não queira exercer a força de Deus na tua vida porque não vai dar certo. Começa a mudar, não resiste àquilo que você não gosta, para que aquilo não permaneça na tua vida. Comece a gostar das coisas boas, para que você venha se frutificar, para que você venha florir, para que você venha ter para dar para aquele que não precisa. Porque senão você passa a vida inteira andando em círculo, vivendo situações que não vão trazer benefícios nenhum para você. E Deus está falando para você, eu sou a salvação na sua vida, em todos os sentidos, em todas as áreas da tua vida. Deus está entrando hoje com salvação na tua vida. Mas desbloqueie aquilo que está bloqueado. Comece a agir diferente. Não crie resistência naquilo que você não quer para a tua história. Porque senão vai permanecer na tua vida. Tá? Não resista o mal para ele não fazer morada na tua história. Você tem que estar com seus braços abertos para que o bem entre, que é Jesus. Deixar ele agir na tua vida. Não crie resistência para o amor de Deus, para as coisas que Deus tem para fazer na tua história com coisas negativas. Que é o que você está fazendo. Comece a pensar diferente. Eu posso, eu tenho merecimento, eu vou ter para abençoar. Faça a lei da multiplicação e vai deixando Deus trabalhar na tua vida. Tá? E a fé é Deus que te dá. Porque se Deus não der a fé pra gente, a gente não tem fé. Você pode ver que antes de Jesus entrar na tua vida, você não tinha fé nenhuma, você não acreditava em nada. Você acreditava só no que você via, no que o sistema ditava. Era só isso que você fazia. Agora que você está na presença de Deus, você tem fé porque Deus te dá essa fé. E Deus renova a nossa fé. Deus está falando para você, eu tenho um tempo novo para te entregar. Você já está caminhando para esse tempo novo. Mas mude os teus padrões de pensamento. Desbloqueie hoje. Comece a pensar direito. Entenda que você precisa de Deus e que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Não queira ganhar o reino dessa maneira como você tá pensando que é.
Que a salvação não vem disso. Você já foi salvo. Por isso que você faz essas coisas. Então deixa Deus trabalhar a tua história. Tá? Não entra em parafuso, não entra em desespero, não entra em religiosidade. Seja a igreja dentro de casa, seja a igreja onde você estiver. Vá para o culto por amor, faça a obra de Deus por amor, porque Deus está entrando com salvação na tua história. Deus sabe quem você é, as lutas que você tem travado. Deus conhece tudo sobre a sua vida, sobre o seu passado. E Deus está falando para você, eu tenho coisas novas para te entregar. Você só precisa crer em mim e exercer a fé. E deixar Deus agir. Você não é uma pessoa morta mais. Paulo falava isso, fala na palavra. Depois você lê lá no livro de Paulo. Paulo explicando isso. Você não está morto mais. Você vive em Cristo. Então não tem o porquê nenhuma área da tua vida permanecer morta se você está em Cristo. Você tem que confiar que Deus tem capacidade para trazer vida onde a área da tua vida está morta hoje. Deus está falando para você, todas as áreas da tua vida, Deus está trazendo salvação. Toma posse dessa palavra. Tá? É uma palavra poderosa, uma palavra de libertação, é uma palavra para você se libertar e se posicionar, porque Deus quer ver você livre, mas Deus quer ver você, sabe, liberto e posicionado. E deixa Deus agir na tua história. Não bloqueie você resistindo essas coisas. Muda o teu padrão de pensamento, muda a tua fala, porque o que a gente fala, a gente profetiza, então profetiza coisas boas e começa a mudar a programação do seu cérebro, da sua mente, tá? Para que você consiga trazer coisas boas para você. Não acorda pensando no dia, aquilo que tá fazendo falta na tua vida, você não pode ficar vibrando isso o dia inteiro. Você tem que soltar e deixar Deus agir, tá? Não acorda pensando no dinheiro, não. Entendeu? Você pensa na água para tomar banho? É automático, você não pensa, porque você sabe que tá lá. Você só vai pensar nela quando ela faltar. Não é assim que acontece? Mas nós que estamos na presença de Deus, nem quando ela falta nós podemos ficar pensando nela. Se uma hora você abrir o seu chuveiro e faltar água, você tem que falar assim, Senhor, providencia para mim, por favor, porque o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu preciso, pode ser uma conta que você deixou sem pagar, ou algo que aconteceu e a água não chegou. Mas você vai descansar em Cristo. Você vai descansar nele. O dinheiro está faltando, não tem que acordar pensando na falta do dinheiro e nem deitar pensando na falta do dinheiro. Você tem que descansar em que, Senhor, isso está faltando. Mas eu creio no poder do Senhor, que o Senhor vai trazer, que o Senhor vai restituir. E aí você descansa e não pensa mais no dinheiro, na falta. O problema é pensar na falta. Porque a gente só pensa, a gente só dá conta quando está faltando. E quando está faltando, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. Quando você aprende a descansar em Cristo, Deus entra com a providência, você não precisa ficar pensando naquilo. Porque quando você cria resistência na falta, começa a faltar mais ainda. Então toma posse dessa palavra. Para de pensar na falta, naquilo que está faltando. Porque a gente só lembra quando falta. Mas a gente precisa parar de ficar o tempo todo vibrando em cima disso, porque nós temos um Deus de restituição. Você tem que lembrar do que Deus é na tua história e o que você é em Cristo. Porque aí você começa a descansar em Deus. Então começa a mudar os teus padrões de pensamento, tá? Tem hora que faltam as coisas aqui para mim, eu faço uma oração. Eu vou dar o exemplo de uma fruta que eu adoro, não gosto de ficar sem, banana. Quando começa a acabar, eu falo, Senhor, a minha banana está acabando. Eu só falo isso para ele. Daqui a pouco, ou eu tenho condições de ir comprar, ou então alguém vem na minha porta e traz a banana para mim. Tudo que falta, eu falo, Senhor, isso daqui está faltando. Uma medicação para os cachorros, isso aqui está faltando. Senhor, eu preciso disso. E eu descanso em Cristo, porque eu sei que a providência vai vir. Entendeu? É uma oração que eu faço, simples, humilde. E eu descanso em Cristo, porque eu sei que a providência vai vir dele. Eu estou dando um exemplo para vocês, porque tem coisa que às vezes a gente consegue resolver e tem coisa que nós não conseguimos resolver. A gente precisa de recurso. Então você faz uma oração só, fala, Senhor, eu preciso disso. Eu não tenho condições, mas o Senhor tem. E eu esqueço aquilo, entendeu? Porque eu tenho que descansar, eu tenho que confiar nele. Eu não fico desgastando o meu cérebro com aquilo. Aí Deus vai lá e entra com a providência na minha história. Então começa a agir agora,
Faz um teste para você ver se isso não funciona. E deixa Deus trabalhar a tua vida. Deposita confiança em Cristo, tá? E Deus manda dizer para você: a salvação está chegando na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Começa a colocar isso em prática, tá? E que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus tire a sua ansiedade e que Deus te dê paz e tranquilidade para que você venha ouvir a voz dele, para que você venha exercer a salvação que você já tem e deixar Deus agir. Você não está no mundo mais, não tem o porquê ficar nesse desespero. Você tem um Deus que é vivo, Deus já te salvou, Deus já pagou um preço altíssimo naquela cruz. O que você tem que fazer agora é exercer a fé. E essa fé, ela vem pela palavra de Deus. Quem nos dá a fé é Deus. Então deixa Deus agir na tua história, tá? Tá chegando salvação em todas as áreas da tua vida. Que Deus te abençoe.